Graça e paz, meus irmãos, estamos passando para compartilhar uma palavra de Deus ao vosso coração. Mas antes de nós compartilharmos a palavra de Deus, eu quero te convidar. Se ainda não é inscrito no nosso canal do YouTube, se inscreve lá, Claudinei Pinheiro, ative o sininho de notificação, deixe seu like e nos ajude a compartilhar a palavra de Deus, pois sabemos a necessidade do ser humano em ser alcançado pelas misericórdias de Deus nas nossas vidas. Queridos, nós encontramos no capítulo 16 de 1 Samuel uma história muito linda, uma história que muito se prega ou muito se ensina, que fala acerca da escolha então de um menino, de um homem chamado Davi. Nós sabemos que o seu antecessor, o rei de Israel na época, se chamava Saul. Mas Saul havia transgredido a lei de Deus, e Deus então tinha o rejeitado da sua presença, e Deus agora queria colocar, ou iria escolher um próximo rei que fosse fazer a sua vontade segundo aquilo que ele tinha desejo. E diz a palavra de Deus que Deus encontra este menino Davi na casa de Jessé, que era o seu pai. E Davi era um homem segundo o coração de Deus. E Deus então fala com o profeta Samuel e diz que para Samuel ir até a casa de Jessé o belemita, porque lá Deus haveria ou tinha um escolhido para ser o próximo rei. Mas quando Samuel chega até a casa de Jessé, ele avista muitos filhos de Jessé. Ele avista aqueles homens que estavam ali, homens com estrutura para a guerra, homens que tinham boa aparência, boa formosura, e ele logo pensou, certamente é um desses que Deus escolheu para ser rei dessa nação. Só que nós, seres humanos, nós olhamos para aquilo que os nossos olhos conseguem enxergar, mas Deus vai muito além daquilo que os nossos olhos conseguem enxergar, pois Deus olha o que está dentro do nosso coração. Quando Samuel levantava para ungir algum dos filhos de Jessé, Deus o repreendia e dizia a Samuel: não atentes para a aparência, não olhe para aquilo que os teus olhos conseguem ver, pois eu sou Deus e eu olho para aquilo que está dentro do coração do homem. Quando Samuel ia novamente levantar para ungir outro filho de Jessé, Deus o repreendia novamente e dizia: tampouco este eu tenho escolhido. Só que passou todos os filhos de Jessé e nenhum Deus tinha escolhido. Então Samuel pergunta a Jessé, o pai daqueles meninos que estavam ali, se tinham acabado os filhos, pois Deus o tinha mandado para ir até aquele lugar. E passando então os 7 filhos de Jessé, e nenhum deles Deus escolheu. E Samuel pergunta a Jessé: acabaram-se os jovens? Acabaram os teus filhos? E Jessé responde: ainda falta o menor. Aí Samuel pergunta: onde está o menor? Está no campo apacentando as minhas ovelhas. O que eu quero dizer através desta palavra, que embora Davi estava no campo apacentando as ovelhas, estava em um momento de anonimato, estava em um momento em que muitos não conseguiam enxergar Davi, em que pela ótica humana seria incapaz ou seria improvável Deus escolher Davi, mas Deus é especialista em chamar aquilo que o homem diz que não pode ser. Deus é especialista em trabalhar desta maneira, desta forma. Aquilo que o homem diz que não tem condições, Deus levanta e faz um vaso de honra na sua presença. Enquanto os irmãos de Davi tinham boa estrutura, boa aparência, mas Deus não estava olhando para a estrutura física, para a aparência física. Deus estava olhando para aquilo que estava dentro do coração de Davi. Porque enquanto Davi estava no campo apacentando as ovelhas, Davi estava tendo experiência com Deus. Davi estava cuidando, apacentando as ovelhas do seu pai. E enquanto ele está apacentando as ovelhas do seu pai, ele está adquirindo experiências para que quando então Deus o levantasse, ele não viesse parar, fraquejar ou desistir no meio do caminho. Diz a palavra de Deus
que enquanto Davi está cuidando das ovelhas do seu pai, veio um urso e Davi não permitiu que o urso levasse as ovelhas do seu pai. Em um momento veio um leão para roubar ou pegar a ovelha do seu pai e Davi então matou o leão da mesma forma que tinha matado o urso e não permitiu que o leão levasse as ovelhas do seu pai. E Deus olhava tudo isso e dizia, pensava no seu coração então Deus, que Davi estava ali para a ótica humana no anonimato, mas Davi estava adquirindo experiência para então estar na frente daquilo que Deus tinha para a sua vida. Enquanto seus irmãos estavam com boa estrutura, boa aparência, mas Deus estava olhando para o coração de Davi. E quando Samuel pergunta a Jessé, acabaram-se os jovens, e Jessé disse, ainda falta o menor, e o menor está no campo apacentando as ovelhas. Samuel diz, então manda chamar, porque nós não vamos nos assentar na mesa para nos alimentar, enquanto o menor não chegar. Havia um grande banquete, uma grande mesa posta, mas tinha que chegar aquele a quem Deus tinha escolhido. Pode estar tudo preparado, pode estar tudo arrumado para alguém pegar alguma coisa, mas aquilo que Deus separou para a tua vida é teu e ninguém pode roubar. Aquilo que Deus guardou para a tua história, aquilo que Deus preparou para a tua história, para a tua vida, ninguém pode roubar, ninguém pode tomar. Se Deus precisar matar alguém ou tirar alguém da frente, Deus coloca, porque Deus trabalha por propósitos. Deus queria honrar Davi da mesma forma que Davi honrava o seu pai, cuidando as ovelhas do seu pai no campo, enquanto Jessé e seus outros filhos estavam sentados, tendo ali uma boa alimentação. Davi está escondido no campo, mas enquanto Davi está escondido no campo, os olhos do Senhor estão voltados para Davi, e Deus então escolhe Davi como um homem segundo o seu coração. E quando Davi se aproxima do lugar que o profeta Samuel está, quando Davi chega, Samuel levanta e Deus diz, enche o teu vaso de azeite e unge, porque este eu tenho escolhido para ser o próximo rei. Esse eu tenho separado, tenho escolhido, tenho buscado para ser um homem segundo o meu coração. Queridos, talvez você está pensando que tudo acabou, que tudo terminou. Quem sabe você se pergunta, mas terminou as promessas de Deus? Deus me abandonou, Deus me deixou de lado, as promessas de Deus passou na minha vida. E muitas pessoas são que pensam desta maneira. Mas eu quero te dizer uma coisa através deste vídeo. Aquilo que Deus prometeu para a tua vida ainda permanece em pé. Fiel é o que prometeu, e Ele cumprirá a boa obra que Ele mesmo começou na tua vida. Davi, escolhido rei, estava no campo apacentando as ovelhas. Pela ótica humana, pelo olhar do seu pai, pelo olhar dos seus irmãos, Davi não prestava senão para cuidar das ovelhas. Mas Deus, Ele é especialista em chamar aquele que não é, aquele que para o homem não tem condições. Deus o capacita, Deus instrui, Deus dá unção, Deus dá autoridade, Deus dá sabedoria para guiar, para pregar, para apacentar e para ensinar a sua igreja. Lembre-se disso. Deus não olha como nós olhamos. Deus olha para aquilo que está dentro do nosso coração, pois Ele esquadrinha o coração do homem. Muitas vezes, nós seres humanos, erramos, pecamos, saímos da direção de Deus, porque nós olhamos e julgamos que aquele irmão, aquela irmã, aquele homem ou aquela mulher não tem capacidade e não serve para alguma coisa. Mas Deus está dizendo, eu chamo quem eu quero, eu capacito quem eu quero, eu uso quem eu quero, a hora que eu quiser e da forma que eu quero. Que Deus te abençoe. Pense, medite na palavra de Deus, porque Deus é fiel para cumprir
aquilo que Ele prometeu para a tua vida. Não pare, não desanime, mas prossiga. Prossiga, porque o nosso alvo é o céu. E em breve, Jesus voltará, buscará a sua igreja, a menina dos seus olhos. E Deus, Ele está pronto para nos abençoar. Um forte abraço, nos ajude a compartilhar a palavra de Deus.